Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, desde que o Senhor Jesus iniciou a pregação do Evangelho do Reino, desde aquela época, o diabo, o nosso adversário, ele começou também a falsificar o evangelho. Ele começou a fazer com que esse evangelho se tornasse um evangelho misturado, deturpado, pervertido. E ele fez com que os seus ministros, que ele transformou em ministros de justiça, começassem a pregar esse evangelho, começassem a pregar um evangelho pervertido, que é totalmente contrário ao evangelho genuíno. Por que o evangelho pervertido é contrário? Porque ele começa a colocar no evangelho várias coisas erradas. Ele começa a corromper esse evangelho com o comércio, com o misticismo, com outras doutrinas estranhas, com fábulas, com invencionices, com o dinheiro, com riquezas, com prosperidade financeira, com até mesmo com outro Jesus, com um espírito diferente, com o ensino de demônios. Então, o diabo fez isso desde o primeiro século e vem fazendo isso até os dias de hoje. Isso está acontecendo até o dia de hoje, de forma que ao longo do tempo em que isso foi acontecendo, surgiram também as denominações, ou seja, os templos construídos por mãos humanas, onde se iniciou as denominações, e vem até os dias de hoje. Nunca parou. A partir de Constantino, nunca parou. Constantino, que era o imperador de Roma, a partir da criação da primeira denominação, que se chama Igreja Católica Apostólica Romana, criada por Constantino, até os dias de hoje, vem surgindo denominações dia após dia. E é nesses lugares que esse falso evangelho, que veio da parte do diabo, que é nosso adversário, está sendo pregado. E, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos estão agindo como ministros de Satanás para a propagação desse evangelho, a pregação desse evangelho, que está fazendo com que muitas pessoas sejam envolvidas e enredadas por ele, pela pregação desse evangelho, desse outro evangelho diferente, desse outro evangelho misturado dentro do pervertido, que é totalmente contrário ao evangelho genuíno que o Senhor Jesus pregou e que nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer ao evangelho genuíno. Por isso, nós devemos voltar para o evangelho genuíno, porque só podemos obedecer ao evangelho genuíno se voltarmos para o evangelho genuíno. Mas para voltarmos para o evangelho genuíno, temos que fugir, escapar e sair fora desse evangelho misturado e deturpado, pervertido, que é pregado nas denominações. E, infelizmente, essa é a realidade que o Senhor Jesus está vendo, mas você também tem que ver. Você também tem que perceber, porque dá para notar, dá para perceber, dá para entender a diferença entre o evangelho genuíno e o evangelho misturado, deturpado e pervertido. Quando você discernir essa diferença, você vai chegar à conclusão de que a melhor coisa que você tem que fazer é voltar para o evangelho genuíno. O evangelho genuíno, puro e simples. O evangelho que vai manter a sua vida edificada na simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Vai manter a sua vida edificada
na graça genuína, na sã doutrina, na verdade e principalmente no próprio Senhor Jesus. Então, chegou a hora de você entender isso uma vez por todas e se conscientizar de que você deve voltar para o Evangelho genuíno e escapar, sair fora desse Evangelho falsificado pelo nosso adversário, que é o diabo. Ele está satisfeito, meus irmãos. Ele está comemorando o resultado da pregação desse evangelho misturado para o pervertido, no qual muitas pessoas estão envolvidas e enredadas e estão sendo arrastadas para o erro, para a ruína e perdição. Porque esse é o objetivo do diabo, do nosso adversário, nos arrastar para a perdição. Ele vai fazer de tudo. Ele penetra até nessas denominações aí para fazer isso, para enganar, para iludir, para enredar as pessoas nessa rede, nesse esquema desse outro evangelho, que não pode mais continuar a acontecer em sua vida isso. Você não pode mais se deixar envolver por isso. Você não pode se deixar enganar por ninguém, nem pelo nosso adversário, que é o diabo. Então, para você fugir desse engano, que se chama evangelho misturado dentro do par pervertido, a sua saída está aqui, nesta mensagem, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje. Muito simples e clara. Ela está dizendo para você voltar para o evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. É a permanente verdade na qual você tem que permanecer. Então, é hora de se libertar disso aí. É hora de você se purificar desses erros. É hora de você sair fora desses lugares. Porque nesses lugares, infelizmente, o Senhor Jesus já não entra. O Senhor Jesus nunca entrou em santuários feitos por mãos humanas. É o que está escrito. Então, se ele não entrou, por que você está entrando? Você está entrando para fazer o que lá? Isso é um engano, meus irmãos. Templos e santuários feitos por mãos humanas, que são transformados em denominações, são enganos, são coisas para iludir você, para te enganar. Então você não pode se deixar enganar por essas coisas. Você tem que estar em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular da sua vida, eleita e preciosa, da qual você nunca deve cair. Você nunca deve sair. Você tem que ficar edificado nessa pedra, para que assim a sua vida em Cristo seja para o inteiro agrado dele. Você só vai conseguir agradar ao Senhor Jesus se você continuar nele, que é a pedra angular da sua vida. Então esqueça essas coisas que tentaram te fazer acreditar que é verdade, a tal ponto de muitos dizerem que esses templos construídos por mãos humanas, que são hoje as denominações, são a casa de Deus. Muitos pastores, bispos e apóstolos falam isso quando estão lá dentro, naquilo que eles dizem que é o altar, onde está o púlpito. Muitos dizem que aquele templo ali é a casa de Deus. Quem fala essa besteira, esse engano, nunca leu as Escrituras. E se leu, passou por cima do que está escrito. Porque o que está escrito nas Escrituras é o contrário. Nas Escrituras não existe esse negócio de dizer que um templo construído por mãos humanas é a casa de Deus. Porque o templo, que é a casa de Deus, a casa espiritual edificada, como está escrito lá na primeira epístola de Pedro, é a sua vida e a minha vida. Então, é isso que o Senhor Jesus quer nos conscientizar dessa verdade que está escrita, para que possamos fugir do erro, para que possamos nos libertar do engano, das mentiras que o diabo, nosso adversário, já implantou nessas denominações. Então, meus irmãos, agora é hora de entendermos isso de uma vez por todas, para que possamos
voltar para o evangelho genuíno. Isso tem que acontecer, para que assim a nossa vida em Cristo seja uma vida saudável, seja uma vida que esteja fora dessas mentiras, desses enganos, dessas besteiras, dessas balelas que foram inventadas pelo diabo, nosso adversário. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito séria e importante, para que assim você possa entender a necessidade real de que você tem que voltar para o evangelho genuíno hoje, para viver por esse evangelho, para se esforçar para entrar nesse evangelho, que é o evangelho do reino de Deus, que é o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Ele nos deu esse exemplo, para que hoje também possamos agir de acordo com esse exemplo, pregando o evangelho do reino, que é genuíno, puro e simples. Então vamos fazer isso para que assim estejamos fazendo o que é certo e aprovado pelo Senhor Jesus para sempre. Amém. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o evangelho, que foi baseada nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje eu vou ler mais uma mensagem aqui que também vem da parte do Senhor Jesus para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Trair e Negar o Senhor Jesus. Sim, meus irmãos, nós, eu, você, os nossos outros irmãos, infelizmente, cometemos essas duas coisas. Ou traímos ou negamos a Jesus. Isso já aconteceu conosco várias vezes. Mas, quando nós cometemos isso, às vezes de forma deliberada, ou às vezes sem querer, nós cometemos esse erro. E não podemos permanecer nesse erro de trair e negar o Senhor Jesus, como se fosse algo comum e normal. Não, nós, quando cometemos esse erro, a nossa própria consciência tem que nos acusar, tem que nos falar que cometemos algo errado, que fizemos algo errado, que entristeceu o espírito, que nos fez agir com infidelidade para com o Senhor Jesus. Sim, meus irmãos. Então, quando nós cometemos essa traição e essa negação, nós temos que fazer com que esse erro possa ser perdoado. Nós temos que confessar esse erro, nós temos que nos purificar desse erro e não cometer mais, e procurar não cometer mais, para que assim nós possamos ser fiéis e nunca mais trair e negar ao Senhor Jesus. Ele não quer isso, ele não quer que nós façamos isso em tempo algum. Pelo contrário, ele nos estimula à fidelidade. Ele nos ensina que devemos viver para o inteiro agrado dele, sem que possamos fazer, sem que possamos o trair ou o negar em tempo algum. Então, meus irmãos, nas Escrituras existe esses ensinamentos para a nossa própria correção, para a nossa própria educação na justiça, para que assim possamos viver de acordo com o que está escrito e não saímos por aí traindo e negando o Senhor Jesus de forma deliberada, de forma inconsequente, de forma que sejamos teimosos, que tenhamos um coração impenitente. Não, meus irmãos, não podemos agir dessa forma. Pelo contrário, devemos ser fiéis e obedientes ao Senhor Jesus, devemos honrá-lo, devemos imitar o seu exemplo, porque ele nunca traiu e nem negou aquele que é o seu Pai, que o enviou. Então nós devemos fazer o mesmo. Nunca devemos trair e negar o Senhor Jesus em tempo algum. Esse é um erro que não podemos cometer. Então, para
Para reforçar a isso ainda mais, o Senhor Jesus nos manda essa mensagem que se chama trair e negar o Senhor Jesus. E nessa mensagem, ele vai nos falar sobre isso, para que assim possamos compreender o que devemos fazer, como agir, para que nunca mais possamos trair e negar o Senhor Jesus em tempo algum. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, porque ao longo da história, nós lemos aqui pelas Escrituras que algumas pessoas traíram e negaram o Senhor Jesus pelo que falaram, pelo que praticaram, pelo que ensinaram, pelo que se desviaram. Traíram e negaram o Senhor Jesus por causa de se envolverem com outras doutrinas, como a doutrina dos Nicolaítas, como a doutrina de Balaão. Enfim, sempre existiu pessoas assim, mas para essas pessoas sempre foi dada a chance de se arrepender, de confessar o erro, de se acertar. Essa oportunidade também nos é dada hoje, e ela vai nos ser mais uma vez dada por esta mensagem que eu vou ler aqui daqui a pouco. Mas antes eu vou ler aqui esse texto das Escrituras, que está aqui no Evangelho segundo João. Está escrito assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, meus irmãos, esses homens aqui eles agiram como se estivessem traindo e negando o Senhor Jesus. Por quê? Porque eles creram no Senhor Jesus. Creram mesmo, mas não o confessavam. Por que eles não confessavam? Por causa dos fariseus. Eles não confessavam que criam em Jesus, que creram em Jesus por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Ou seja, eles deram mais valor a uma sinagoga do que a crer no Senhor Jesus. Acharam isso mais importante. E por causa disso, eles negaram o Senhor Jesus. Por causa disso que eles acharam mais importante, que era a sinagoga, eles negaram e traíram o Senhor Jesus, a quem um dia eles creram. E por quê? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, meus irmãos, a sinagoga era algo feito para a glória dos homens. Eles amaram mais isso. Eles amaram mais uma coisa terrena, passageira, uma coisa que foi construída por mãos humanas, uma sinagoga. Eles amaram mais isso, eles deram mais valor a isso do que ao fato de terem crido em Jesus. E esse foi o fato que os fizeram trair e negar o Senhor Jesus diante dos homens. Então, esse erro que eles cometeram, nós podemos cometer o mesmo erro hoje? É claro que não. É claro que não. Não devemos trair e negar o Senhor Jesus em tempo algum. Nem por causa de templos, nem por causa de coisas terrenas, nem por causa dos negócios dessa vida, nem por causa do dinheiro, ou melhor, do amor do dinheiro. Não podemos servir às riquezas, ou seja, ao Deus Mamon, e deixarmos de servir ao Senhor Jesus. Isso é trair e negar o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, não podemos cometer esse erro. Devemos praticar coisas certas e aprovadas pelo Senhor Jesus. Então, vamos continuar praticando o que é certo e aprovado por Ele, para que possamos viver de um modo digno dEle, para o seu inteiro agrado em todo o tempo. Então, meus irmãos, isso que está escrito aqui serve para as nossas vidas hoje, para que não possamos
deixar com que nada e nem ninguém possa nos levar a trair e negar o Senhor Jesus em tempo algum. Devemos perseverar, devemos ter firmeza em nosso coração. A nossa esperança está em Cristo. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa esperança da glória. Ele é aquele que nos disse para conservarmos o que temos, para ninguém tomar a nossa coroa, para sermos fiéis até a morte. Ele nos disse isso, já esperando com que cada um de nós nunca caia no erro de trair e negar o Senhor Jesus em tempo algum. Não importa quais sejam as circunstâncias, não importa as aflições, as perseguições, as torturas, as mortes, não importa nada disso. Mas o que importa é que nós possamos manter a nossa fidelidade para com o Senhor Jesus, para que nunca possamos trair e negar ao Senhor Jesus em tempo algum. Então, que possamos nos edificar ainda mais nisso, ou seja, nos edificar para que estejamos cada vez mais fortes, como um edifício que nunca se abala em tempo algum, porque o nosso alicerce é a pedra angular, que é Cristo Jesus. Então, quando nós estamos edificados nele e temos uma firmeza em nossa consciência, em nosso coração, em nosso corpo, em nossa alma, em nosso espírito, essa firmeza vai nos manter fiéis e inabaláveis, para que nunca possamos trair e negar o Senhor Jesus em tempo algum. Nem por um prato de lentilhas, nem por 30 moedas de prata, nem por obras. Sim, meus irmãos, porque existem muitos que confessam o Senhor Jesus, mas o negam por suas obras. Ou seja, praticam obras erradas. Obras que o Senhor Jesus não concorda nem aprova. E quando realizamos essas obras, negamos que o conhecemos. Não pelo que falamos, mas pelo que praticamos. Então, meus irmãos, nós devemos nos conscientizar hoje que devemos prosseguir em fidelidade para com o Senhor Jesus, em obediência, em humildade de espírito, em boa consciência, porque todas essas coisas vão gerar em nós uma fidelidade, para que, assim, nunca possamos cair no erro de trair e negar o Senhor Jesus. Então agora eu vou ler essa mensagem aqui, que se chama Trair e Negar o Senhor Jesus. Ela começa assim: Está escrito, Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Está escrito, mas Jesus lhe disse, Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Meu irmão, quando lemos as Escrituras, ficamos sabendo que Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus e que Pedro o negou 3 vezes. No caso de Judas, a consequência foi que ele, atormentado pela culpa de trair sangue inocente, se enforcou. E no caso de Pedro, a consequência foi que ele chorou amargamente, o que gerou nele arrependimento e conversão sincera. Mas o que estes 2 fatos históricos, que aconteceram com a diferença de poucas horas entre um e outro, têm a ver com cada um de nós hoje? Tem a ver porque isso não foram 2 fatos isolados que nunca mais aconteceram, pois, na verdade, trair e negar o Senhor Jesus entre nós é mais comum e frequente do que se pensa. Porque trair o Senhor Jesus de nossa parte significa proceder deslealmente em relação ao Senhor Jesus. Significa enganar. Significa cometer infidelidade. Significa decepcionar ou desapontar.
significa não honrar o nosso compromisso com Ele. E negar o Senhor Jesus, de nossa parte, significa afirmar que nós não o conhecemos. E isso pode ser feito não apenas com palavras, mas principalmente com as nossas atitudes, que nos fazem negar o Senhor Jesus bem mais do que as nossas próprias palavras. Por isso é que não adianta nós dizermos que conhecemos o Senhor Jesus e o negamos por nossas obras. Meu irmão, nós traímos e negamos o Senhor Jesus quando pregamos um Jesus diferente, quando causamos divisões, dissensões e partidos no seu corpo, quando pregamos um outro evangelho diferente, quando entramos em um templo construído por mãos humanas, quando fechamos o nosso coração para as pessoas, quando resistimos ao Espírito Santo. Sim, meu irmão, nós traímos e negamos o Senhor Jesus quando damos o dízimo da lei mosaica, quando erramos por não conhecermos e por não examinarmos as Escrituras, quando se envolvemos com o cristianismo, quando ensinamos outra doutrina estranha, quando já não concordamos com as sãs palavras do Senhor Jesus, quando servimos as riquezas do Deus Mamon. Sim, meu irmão, todos nós já traímos ou negamos o Senhor Jesus de alguma forma, mas o peso disso em nossa consciência e em nosso coração não pode nos causar tormento, ao ponto de nos suicidarmos, mas tem sim que levar o nosso coração a se compungir diante do Senhor Jesus, para que Ele, vendo a sinceridade do nosso arrependimento, por nós o termos traído e negado, possa nos perdoar, e esse perdão possa nos purificar de toda injustiça, e possa produzir a continuação da edificação de nossas vidas, de forma firme, irrepreensível e saudável nele e para ele, para sempre. Então, meus irmãos, essa mensagem é esclarecedora para as nossas vidas. E ela tem o objetivo de edificar as nossas vidas dentro de tudo aquilo que o Senhor Jesus começou a fazer e ensinar. E Ele nos ensinou a sermos fiéis a Ele, a sermos obedientes, a sermos perseverantes, a não negarmos, a não colocarmos a mão no arado e voltarmos para trás, a não desistirmos, a não fugirmos, a não o trairmos e o negarmos em tempo algum. Ele quer ver essa atitude partindo de nós dia após dia. Então vamos fazer com que Ele veja isso acontecer mesmo de fato, de verdade. Vamos decidir firmemente nunca trair e negar o Senhor Jesus em tempo algum. Porque foi isso que aqueles 3 companheiros de Daniel fizeram quando não se curvaram diante daquela estátua que Nabucodonosor fez. Meus irmãos, foi isso também que aconteceu com Paulo, quando naquela cidade aquelas pessoas queriam sacrificar para ele e para o seu companheiro que estava com ele, mas eles rasgaram suas vestes e não deixaram que isso acontecesse, porque se eles deixassem isso acontecer, se eles caíssem nesse engano, eles estariam traindo e negando o Senhor Jesus ali naquela cidade. Mas eles decidiram se humilhar para que aquelas pessoas desistissem de fazer aquilo. Então, meus irmãos, hoje, cada um de nós, você e eu, os nossos outros irmãos, temos que agir dessa forma também. Temos que fazer o possível e até mesmo o impossível, se for necessário,
para nunca trairmos e negarmos o Senhor Jesus. Em tempo algum não podemos fazer isso. Esse erro é um erro absurdo que não pode acontecer de nossa parte. E é por isso que o Senhor Jesus nos enviou essa mensagem hoje, para nos edificarmos, para podermos praticar o que é certo, para podermos confessar o Senhor Jesus dia após dia, para podermos agir dessa forma. É isso que Ele quer que nós façamos. Ele quer que nós possamos o honrar, possamos nos humilhar diante dEle, possamos dar testemunho dEle, de que Ele vive em nossas vidas. Mas para que isso aconteça, nós devemos entender, nós devemos compreender o que o Senhor Jesus nos falou hoje através dessa mensagem, que é muito clara. E ela é útil para que possamos entender que não podemos em tempo algum trair e negar o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, agora vamos nos apegar com firmeza ao que o Senhor Jesus nos ensinou, para que esse ensino possa nos educar na justiça, possa nos fazer pessoas que vão permanecer fiéis até o fim, para que assim possamos conservar o que temos, para que ninguém possa tomar a nossa coroa. Então, meus irmãos, essa mensagem é para a igreja, é para mim e para você, para a nossa própria edificação em Cristo Jesus. Então, que isso possa acontecer para o nosso próprio benefício, em nome do Senhor Jesus. Amém.